Fernandão, deixa eu contar uma história para vocês. É, Eventualmente a gente programa um Nefrotalks aqui com alguma antecedência, nada absurdo não, mas programamos e tal. Segunda-feira eu cheguei e falei, caramba, esqueci do Nefrotalks de amanhã. Fernandão, vamos falar do quê? Eu pensei assim, não, vamos falar de um tema mais básico, né? Infecção urinária, avaliação da doença renal crônica. Não, tranquilo, vamos falar de nefrocalcinose. Caramba, o Fernando tem essas surpresas, assim, apesar de conviver com o moço muito tempo, ele me surpreende. Por que nefrocalcinose, Fernando? Conta pra mim, porque nem pra mim você contou. Foi simplesmente que veio na sua cabeça? Você teve algum caso? O que rolou? Não, em nenhum caso recente. É um tema que eu estudo muito litíase, né? Eu herdei aí uma tradição litiásica mineira do grande Zé Augusto Menezes, né, Netão? Então, isso me fez me apaixonar pelo universo aí da litíase urinária. E a nefrocalcinose é um corolário da nefrolitíase, né? Então, eu acabei me interessando muito pelo tema. E a coisa, quando você pensa nela muito, se atrai, né? Então, assim, eu tenho uma casuística relativamente grande aí de pacientes com nefrocalcinose. Eu vou compartilhar com vocês a forma como eu penso essa entidade, sabe? Fernandão, na realidade, você tem um grande viés, porque para quem atende no volume, na qualidade que você atende, você não tem nefrocalcinose, você deve ter uma grande série de doença de dente. Então, ô Fernando, então vamos lá. Eu acho que o tema brincadeiras à parte, eu acho que é um tema interessante porque eventualmente supinta no consultório do nefrologista e de modo geral ah, um achado ocasional. É aquele sujeito que vai para um exame de imagem, seja um ultrassom mais comumente ou uma tomografia, ressonância, e acha o tal depósito já macroscópico. A gente sabe que tem depósitos moleculares, microscópicos, mas já acha de forma macroscópica a nefrocalcinose. Antes da gente entrar no manejo propriamente dito, você que é um cara que gosta dessa parte fisiopatológica, quais são os insights que você tem quando você vê isso? Chegou aquele cliente para ti, doutor, vim aqui por causa disso, abre o ultrassom sugerindo nefrocalcinose, aquela deposição medular, tipicamente medular, né, da nefrocalcinose. O que passa na sua cabeça naquele primeiro momento? Então, Netão, eu vou começar com você fazendo, primeiramente, uma digressão mecanística, tá? Da doença. Aí a gente vai trilhando aí um caminho do raciocínio clínico. Então, a nefrocalcinose, ela, em última análise, é uma irmã fisiopatológica da litíase. Então, ela comunga com a nefrolitíase uma série de fatores litogênicos. Talvez a diferença seja o espectro, a posição dessa condição no espectro das condições litiásicas ou litogênicas. Então, a nefrocalcinose, ela é uma forma, em regra, mais grave dessas condições litogênicas. Mas ela, do ponto de vista mecanístico, fisiopatológico, ela comunga fatores comuns à nefrolitise. E aí alguns são mais importantes, né? Então quando a gente pensa em calcificação urinária, a gente tem que estar lembrando sempre do fenômeno da supersaturação, que guarda uma correlação entre a concentração urinária de determinados solutos e a quantidade de solvente. A quantidade, os solutos mais importantes quando a gente está falando em nefrocalcinose são o cálcio, é o principal deles. Geralmente esses pacientes eles são hipercalciúricos, o fosfato e o oxalato. Então, geralmente a gente está lidando aí numa zona de supersaturação urinária de cálcio, fosfato e oxalato. E aqui, né, então, na nefrocalcinose, talvez tenha um drive litogênico que ganha destaque, que é o pH urinário. A principal cristalização na nefrocalcinose é de fosfato de cálcio. Então, vamos colocar aí 90, 95% da
do fenômeno de cristalização parenquimatose se dá às custas de cristais de fosfato de cálcio. O oxalato de cálcio é uma minoria, respondei por mais ou menos 5% dos fenômenos de Tem cristalização. alguns autores que até consideram uma outra patologia, né? Exatamente, a oxalose, né? Exatamente. Mas aqui a gente pode tratar como uma entidade única, né, então? Mas aí, se você tem em mente que o principal fenômeno de cristalização é de fosfato de cálcio, o pH é um drive muito significativo, porque os cristais de fosfato de cálcio geralmente se formam num ambiente mais alcalino. Então, toda vez que aquela solução, aquela urina tiver mais alcalino, o ambiente tiver mais alcalino, tanto maior a chance de deposição de cristal de fosfato de cálcio. Então, a coisa tem relação com a concentração, com a quantidade de soluto, a quantidade de solvente e o pH urinário. É a combinação desses três fatores em maior ou menor escala que vai determinar a calcificação do parênquima renal. E como é que na verdade, talvez seja uma curiosidade não só minha, mas da comunidade científica, como é que você vê, apesar de comungarem de um mesmo caminho fisiopatológico, não é tão comum assim as duas patologias andarem de mãos dadas, né? A gente esperaria, pelo menos eu esperaria mais ver nefrocalcinose e nefrolitise. E nem sempre você tem as duas condições associadas. O que você acha que acontece? Qual que é sua insight a respeito desse tema? Então, Netão, isso aí é uma pergunta que ainda não tem resposta, mas eu acho que vale a pena, como um exercício intelectual aqui, a gente dar uma dissecada nesse seu questionamento, sabe? E aí, eu vou usar a cristalização de oxalato de cálcio como um pano de fundo para a gente tentar caminhar nessa explicação. Então, do ponto de vista do mecanismo da deposição do cristal, Netão, você pode dividir, estou sendo didático, a coisa não é tão simplista, tá? Mas você pode dividir a deposição em dois cenários. O primeiro cenário é a deposição em placa. E o segundo cenário é a deposição intratubular em plug. Eu vou explicar um pouquinho. Como que se dá a deposição em placa dos cristais? Nesse caso, o fenômeno está acontecendo lá na medular interna. Mas, assim, mais propriamente, no segmento espesso da alça de Henle, na medular interna. Aquilo ali é um microambiente, né, então muito favorável à cristalização. E essa cristalização começa na membrana basal do segmento espesso da alça de Henle. E começa com a deposição de cristal de fosfato de cálcio. Ele começa a se depositar nesse ninho e alarga para o interstício. Ele vai dissecando o interstício. Vai dissecando, crescendo, 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 até estourar na papila. Na hora que ele estoura, ele aparece ali para o lúmen tubular como uma placa, que a gente conhece como placa de Randall. Só que é uma placa de fosfato de cálcio. Existe um fenômeno conhecido, né, então, a turma vai lembrar aí da fisiopatologia, chama-se epitaxia. O que significa isso? Aquela urina exposta à placa de fosfato de cálcio, ela começa a proporcionar a formação de cristais de oxalato de cálcio. Então, a placa de Randall, ela vira um gatilho, em última análise, para a cristalização de oxalato de cálcio. Você forma pedra de oxalato de cálcio ancorada nessa placa. Isso é o fenômeno completo, né, Tom? Então, desde a deposição do fosfato de cálcio, o cristal a gente chama de hidroxapatita, lá na medular interna, dissecando, 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 crescendo, até estourar ali na papila e nesse sítio, nesse ninho, agregar cristais de oxalato de cálcio, formar uma pedra constituída. Então, esse é o fenômeno completo. Mas ele pode ser incompleto. E quando ele é incompleto, você não tem a litíase. Você só tem a cristalização parenquimatosa, ok? Então, esse é um fenômeno. Isso acontece muito na formação da litíase, da cristalização por oxalato de cálcio idiopático, tá? Existe um outro cenário que a gente vai tomar como protótipo. Nós vamos tomar como um protótipo didático,
que é a cristalização que acontece nos casos de oxalato de cálcio secundário. Exemplo, cirurgia bariátrica, síndrome de malabsorção, intoxicação por etileno glicol, é uma outra condição. Então, nesse cenário, existe aí um filtrado tubular com a quantidade maciça de oxalato de cálcio. E esse oxalato de cálcio, em grande quantidade no lúmen do túbulo renal, ele começa a se cristalizar. E lá embaixo, próximo à papila, ele vai cristalizando e formando um plug, obstruindo ali o túbulo na sua parte mais distal. Então, a cristalização aqui já não é mais parenquimatosa. Ela é intratubular e forma um verdadeiro plug, obstruindo aí o fluxo de urina dentro do túbulo. Isso é um fenômeno fisiopatológico muito importante, né, então, e responde por boa parte da evolução desfavorável de alguma dessas condições, no que tange a disfunção renal. Por exemplo, na intoxicação por dietileno glicol que a gente viveu aqui em Belo Horizonte. Parte desse fenômeno foi essa cristalização intratubular. Então, aqui já não é mais o parênquima cometido. Ele é primariamente um plug que acontece no túbulo, que, em última análise, por um fenômeno obstrutivo, vai inflamar o parênquima. Então, isso aí são dois exemplos de como a cristalização começa e o fenômeno não sendo completo, você não tem a geração da litíase, só o dano parenquimatoso. Muito bom. Fernandão, um último insight fisiopatológico que eu queria seu. Você comentou muito bem, a boa parte da nefrocalcinose ela advém do fosfato de cálcio que tem uma predileção por um pH mais alcalino. Por outro lado, a hipocitratúria acaba sendo um mecanismo muito importante nos cálculos à base de cálcio. E na hora que você corrige isso, você acaba melhorando a formação desses cálculos. Só que, em última análise, eles também alcalinizam a urina. Quando você tem uma situação dessa, você tem a nefrocalcinose, mas você tem uma situação de hipocitratúria, principalmente naquelas hipocitratúrias mais importantes, como é que você lida com isso? Você vai meio no empírico? Como é que você faz esse manejo? Isso é um ponto de atenção assim, muito crítico para o clínico que está lidando com o paciente nefrocalcinótico. Né? Então, como você bem disse, né, o pH é um drive da cristalização, e nós vamos discutir um pouco mais à frente, existem algumas condições nefrocalcinóticas que também estão associadas com hipocitratúria. Isso não é um fenômeno universal na nefrocalcinose, acontece em alguns cenários, mas quando isso ocorre, pode ser desejável você corrigir a deficiência de citrato, por um motivo simples, né? O citrato é um quelante do cálcio, e como a hipercalciúria é um elemento litogênico quase que universal nas condições nefrocalcinóticas, a quelação do cálcio dentro do túbulo renal é muito desejável, concorda? Então, em regra, naquele paciente que tem nefrocalcinose e tem hipocitratúria, não é universal, mas pode acontecer, é desejável que você corrija o citrato. Mas aí você tem que respeitar uma condição. O citrato é uma substância alcalinizante. E como eu disse, quando você aumenta o pH urinário, você aumenta a cristalização do fosfato de cálcio. Aí você está diante de um paradoxo terapêutico. Você dá uma substância que vai quelar o cálcio, que pode ser benéfica, mas se você errar a mão na dose, ela pode tornar a urina alcalina e piorar a nefrocalcinose. Então, você estaria aí dentro de o limiar iatrogênico aí, ele é bastante tênue. E aí, como é que você se guia? Com pH urinário. Você respeita o pH de 7. Então, se o seu paciente tiver um pH urinário acima de 7, mesmo que ele seja hipocitratúrico, você não corrija a hipocitratúria. E na situação inicial do pH estar abaixo de 7, você corrigir, você tem que ter esse ponto de corte, esse limiar, como um guia, tá? Se eventualmente você está repondo citrato, o pH ultrapassou 7, você ou para ou diminui a dose do citrato. E dá lembrando que a medida é no pH-metro, né? Isso é um outro dado importante. A minha pergunta ia ser exatamente essa. Se dá para confiar no pH da urina rotina? Não, tem que ser no pH-metro, para você ter uma acurácia melhor, né?
Então, e eu acho que isso é um dado que pouca gente se acaba caindo naquela, né? De, ah, não, o pH está ali, deixa eu tocar por aqui. Isso é um dado extremamente importante e não é todo laboratório que faz, né? Dependendo Na verdade, é uma minoria, né? É uma minoria. Então, fica a dica, né? Aqui em BH a gente acaba fazendo lá no Paula Castro, né? Eu acho assim, né? Então, se você não tiver isso disponível, é uma situação tão perigosa que eu acho que se deveria até considerar não repor citrato. Numa situação de nefrocalcinose por citrato, por cristais de fosfato de cálcio, que é a maioria, né? 95% dos casos vão ser por fosfato de cálcio. Beleza. Fernandão, eu acho que assim, deu para a gente ter um insight inicial. E uma coisa, quando você vai ler algum texto a respeito de nefrocalcinose, de modo geral, aquela introdução diz o seguinte: olha, isso é uma condição habitualmente benigna, mas que eventualmente pode ser, entre aspas, maligna a ponto de levar a uma doença renal crônica, e você precisa reconhecer essas situações. Para tal, o que te chama a atenção? Algo na história? A propedêutica que você faz a seguir? Como é que você lida com isso? Para encontrar essas pessoas que definitivamente, se você não fizer algo de diferente, pode significar ir ou não para a diálise. Então, primeiro assim, é muito importante enfatizar que, em regra, a nefrocalcinose de fato tem um curso benigno e as condições com pior evolução são de exceção. Aí a sua sistematização diagnóstica, ela tem que ser, em última análise, uma busca para essas condições mais malignas, né? De pior prognóstico. Então você tem que racionalizar a sua propedêutica para captar essas condições mais agressivas. E aí talvez a gente possa falar um pouco, né, então, de como que eu racionalizo essa primeira classificação, tá? Eu acho que se você tiver uma classificação bem montada na sua cabeça, isso facilita a propedêutica, você consegue discriminar esses grupos de maior risco, isso vai te orientar aí em relação à terapêutica, tá? Então, como que eu faço para classificar? Então, a gente vai ser um pouco, ter uma divisão didática inicialmente, mas que orienta do ponto de vista prático quando a gente tiver com a propedêutica na frente, tá? Então, do ponto de vista didático, nós vamos dividir a nefrocalcinose em nefrocalcinose por fosfato de cálcio e por oxalato de cálcio, tá? Então, primeiro eu vou falar da nefrocalcinose por fosfato de cálcio, que é a principal. Aí, Netão, a classificação ela é bastante simples. Você só precisa de 3 elementos para montar essa classificação na sua cabeça. Você precisa do fosfato urinário, então da fosfatúria. Você precisa do cálcio urinário, da calciúria. E você precisa do cálcio sérico, da calcemia. Só os 3, tá? Combinando esses 3 elementos, você consegue matar toda a classificação da nefrocalcinose por fosfato de cálcio. E como é que você faz isso? Como é que você faz essa combinação? Então, primeiro a gente vai dividir aqueles pacientes com nefrocalcinose por fosfato de cálcio em pacientes com fosfato urinário elevado e fosfato urinário normal, ok? Esse é o primeiro ponto do algoritmo de classificação. Fosfato urinário elevado e fosfato urinário normal. No caso dos pacientes com fosfato urinário elevado, você vai subdividi-los em 2 grupos. O primeiro grupo é aquele paciente com cálcio urinário elevado, e o segundo grupo é o paciente com cálcio urinário normal. Quais são as principais causas de indivíduos que têm fosfato urinário elevado e cálcio urinário elevado? São 2 doenças tubulares hereditárias raras. Os pediatras vão se preocupar mais com elas, mas que é bom que você saiba. Que é a doença de dente, já vi que você gosta, né? E a síndrome de Lowe. São as 2, tá? Então, reforçando, a nefrocalcinose é para o fosfato de cálcio. O paciente tem um fosfato urinário elevado e o cálcio na urina também é alto. Pensa em doença de dente e síndrome de Lowe. Isso aí geralmente está no contexto da pediatria. E se o indivíduo ele tem o fosfato, o cálcio urinário normal,
Também, em regra, isso se deve a uma tubulopatia hereditária, mas é uma tubulopatia com defeito isolado. É mais rara ainda, tá? Então, essa parte a gente matou, beleza? Aí Essa vamos para o parte a outro gente lado. deixa para Mariana, para Isso. Marcelo. Mas pelo menos você sabe onde ela está do ponto de vista do algoritmo de classificação. Aí agora a gente vai para o outro lado, que é o que a gente geralmente mais se depara. Então, o outro lado é aquele paciente que tem fosfato urinário normal, ok? Então, são os normofosfatúricos. Nos normofosfatúricos, a gente também vai subdividir em dois grupos. O primeiro grupo é aquele que tem cálcio urinário elevado e cálcio sérico normal. Então, ele tem hipercalciúria e normocalcemia. Esse é o primeiro grupo. Esse grupo, que tem cálcio urinário elevado e cálcio sérico normal, basicamente você vai ter que guardar três doenças importantes. A acidose tubular renal distal, talvez seja a principal. O rim em esponja medular e duas tubulopatias hereditárias que você precisa reconhecer. Eu vou falar um pouquinho delas, tá? Então, qual é o cenário? Fósforo urinário normal, cálcio urinário elevado e cálcio sérico normal. Então, pensa em três condições: acidose tubular renal distal, rim esponja medular e duas tubulopatias hereditárias que eu vou conversar com vocês. E o outro subgrupo, qual que é? Ele tem fósforo urinário normal, ele tem cálcio urinário elevado e tem cálcio sérico elevado. Então, a diferença aqui é a hipercalcemia. Nesse cenário, você vai pensar em quatro condições, né? Então, a primeira condição é o hiperpara primário, isso é uma condição importante. A sarcoidose, a intoxicação pela vitamina D, que hoje está muito em voga, ela pode ser tanto a forma de depósito quanto a forma ativa, e a síndrome leite-álcali, tá? Então são essas quatro condições. Então o marcador aqui é a calcemia elevada. Os dois grupos têm cálcio urinário normal. Um tem cálcio sérico normal, o outro tem cálcio sérico elevado. Então com esse algoritmo você matou a charada. Você conseguiu classificar todas as causas de nefrocalcinose por fosfato de cálcio. Aí, Netão, eu queria me deter um pouquinho nas tubulopatias hereditárias que vão provocar hipercalciúria com cálcio sérico normal. São duas que você tem que lembrar. Uma delas é a síndrome de Bartter, que vai estar mais presente na população pediátrica também. Lembrando que é uma mutação que vai envolver aquele transportador sódio-potássio 2-fluoro, lá na alça de Henle, né? É o mesmo sítio de ação da furosemida. Então, o paciente tem um fenótipo parecido com o usuário de furosemida. Pode provocar nefrocalcinose. E, às vezes, o nefrologista de adultos pega esses indivíduos com uma evolução um pouco mais arrastada. O segundo cenário é uma doença que não é tão frequente, mas que você precisa reconhecê-la, que é a hipercalciúria hipomagnesinêmica. Então, o paciente tem cálcio urinário elevado e magnésio sérico baixo. Então, o marcador aqui é o magnésio. Então, o magnésio sérico ele é baixo. Essa condição, né, tem até uma paciente que está na nossa audiência que tem essa doença. Essa doença é um grande desafio diagnóstico e terapêutico. É bastante desafiador o tratamento dessa condição. Essa paciente em particular, ela teve uma hipercalciúria, ela evoluiu com uma hipercalciúria severa durante muitos anos. E em função da hipercalciúria, olha que caso desafiador, né? Em função da hipercalciúria provocada por uma tubulopatia hereditária, ela desenvolveu um hiperpara secundário. E esse hiperpara secundário perdurou durante muitos anos. O que aconteceu num determinado momento? Essa glândula que estava hiperplásica por causa da hipercalciúria primária virou uma glândula autônoma. Putz! Aí qual que foi o ponto da virada? Essa paciente que tinha sempre
cálcio urinário elevado, hipomagnesemia, passou a ficar Nossa. hipercalcêmica. Então, ela fez um adenoma de paratireoide provocado por esse estímulo crônico, induzido pela hipercalciúria. A gente teve que submetê-la a uma paratiroidectomia. Ela fez uma fome óssea brutal, muito parecida com os nossos pacientes dialíticos. É muito brutal. Ela usou doses elevadíssimas de cálcio, uma fome óssea dessas respeitáveis, e custamos a conseguir normalizar. Foram meses ajustando o cálcio. É um cenário parecido com o que a gente está acostumado aí nos nossos renais crônicos dialíticos, até estabilizar. E o pulo e o desafio maior, cara, era o magnésio, porque a gente controlava a calcemia e a calciúria usando vitamina D, porque eu precisava usar reposição de cálcio, vitamina D melhorava a calcemia, aí piorava a calciúria, era um quebra-cabeça. E de permeio, ela tinha um magnésio muito baixo. E baixo, sim, chegando a 1,1, 1,2. E aí a gente começou a usar doses de suplementação de magnésio, óxido de magnésio. Atualmente ela está com. Aí teve que usar dose muito alta, ficou intolerante, gastrointestinal. A gente teve que trocar para dimalato. Então, hoje ela usa uma dose alta de dimalato de magnésio. Aí é uma dica, né? O dimalato ele tem uma tolerância gastrointestinal melhor, dá menos diarreia. O magnésio melhorou um pouco, mas nem tanto. Aí o pulo do gato nessa condição foi ter dado a milorida, que eu manipulei a milorida isolada para bloquear o ENaC. O racional era o bloqueio do ENaC. E aí, com esse uso da milorida associada à terapia, a gente conseguiu uma melhora do magnésio. As últimas dosagens dela melhoraram com o uso da milorida. Claro que isso é uma simplificação, o caso dela é muito desafiador, tem muita coisa nesse ínterim, Função mas renal é só boa? para só renal normal, mas com nefrocalcinose. Ela tem nefrocalcinose. E a doença é essa. Então, dentro dessa nossa caixa de classificação, ela se encaixou nesse quadro aí das condições com hipercalciúria sem hipercalcemia, num primeiro momento. E só depois que ela desenvolveu por causa desse fenômeno anômalo que ela apresentou. Então, é um quadro ilustrativo, que é uma condição rara, né? Mas que você precisa reconhecer, que isso te orienta em relação ao tratamento. Então, é essa caixa algorítmica que tem que estar bem sedimentada na cabeça do clínico. E eu tive, assim, com você contando, eu tive aqui dois insights, duas lembranças. A primeira é, assim como o Barter, o uso da furosemida também leva a essa condição, né? Então, às vezes mulheres que estão querendo um emagrecimento e estão tomando aí um Lasix, a furosemida, com esse afim, podem desenvolver uma situação similar à síndrome de Barter, levando a uma nefrocalcinose com uma hipercalciúria sem hipercalcemia. E a outra é a hipocalemia crônica, que também pode acabar levando, em última análise, uma situação como essa. Então, Só que, essa lembrança é muito boa. Assim, o diagnóstico, ele, nesse caso, ele é um pouco mais fácil, ele é mais evidente, mas orienta também na hora da propedêutica. Então, essas causas aí, elas têm que estar em mente, porque vai nos orientar em relação ao que pedir do ponto de vista de exame laboratorial. O potássio ele é importante. Lembrando que a furosemida, é isso mesmo que você falou, ela por um fenômeno calciúrico, aí é um uso em alta dose, tá? Dose elevada durante muitos anos, pode induzir nefrocalcinose, primariamente pela hipercalciúria, mas também pela hipocalemia. Lembrando que a hipocalemia ela é uma condição alcalinizadora uma condição hipocitratúrica. Então, a hipocalemia ela induz, per se, uma hipocitratura, ela pode aí participar desse conjunto multifatorial de fenômenos litogênicos. show. Eu vou aproveitar a pergunta daqui eu não sei o nome, Ui Brito. Minha paciente fez uma tomografia em novembro normal. Ultrassom em janeiro com nefrocalcinose. Erro laboratorial, né? Demanda tempo. TC seria padrão ouro?
Pô, essa pergunta é ótima, cara, muito boa. Porque, na verdade, se discute qual é o método padrão ouro. O padrão ouro são esses dois exames sequenciais positivos ou concordantes. Aí você tem uma acurácia bastante alta, tá? A questão do ultrassom, assim, ambos os métodos têm lacunas, né? O ultrassom é o fenômeno da dependência do observador. Então, nem sempre uma nefrocalcinose incipiente ela vai ser detectada por um examinador menos experiente. E a tomografia também. Então, dependendo do corte, aí, da qualidade da tomografia, a nefrocalcinose não vai ser vista. Mas, assim, eu saliento que não há uma diferença muito significativa de acurácia se os dois exames forem bem feitos, tá, Netão? E se você quiser ter uma acurácia padrão ouro, por assim dizer, seriam os dois exames sequenciais, é uma propedêutica sequencial. O que você faria nessa situação dela? Eu consideraria como tendo nefrocalcinose. E aí partiria para a propedêutica fazendo esses 3 exames que você citou. Exatamente. Beleza. A propedêutica, na verdade, ela envolve, depois a gente discute ela, né? Então, ela envolve um pouco mais, são outros exames envolvidos, tá? Então, E esse que eu coloquei é só para simplificar a classificação da nefrocalcinose por fosfato de cálcio. então deixa eu Existe já te também. puxar isso. Então, Pode embalar para esse lado, para a gente então entrar já no diagnóstico. na propedêutica, existe a nefrocalcinose por depósito de oxalato de cálcio. Ela é rara, mas existe, tá? Então, aqui, mais uma vez, você tem que ter um algoritmo de classificação na cabeça. Essa é mais simples. Você vai dividi-la em primária e secundária. A primária é uma doença genética, né, de hiperprodução aí de oxalato e deposição renal. E a secundária tem alguma causa subjacente. E aqui o mecanismo ele é interessante, porque, em regra, essas causas vão ser intestinais, ou numa situação de bypass intestinal, ou síndrome malabsortiva, e ambas têm um fenômeno em comum, né? Então, qual que é? Que é a malabsorção de ácido biliar. O que o ácido biliar faz lá no lúmen? O que ele tem a ver com a questão de litíase, né? Então, o que acontece quando você tem um excesso de ácido biliar no lúmen intestinal? Ele é um quelante de cálcio. Ele é muito rico em carga negativa, ele quela o cálcio. Aí você lembra que cálcio e oxalato são irmãos bioquímicos, né? Se o cálcio está quelado pelo ácido biliar, o oxalato ficou sozinho. Aí vai ser absorvido, hiperabsorvido, vai ser excretado na urina. Tá? Então, qualquer uma dessas situações, né? Seja o bypass, cirurgia para redução de peso, seja as síndromes malabsortivas, você pode ter esse fenômeno envolvido. Ou droga, né, Tom? E aí, mais uma vez, o protótipo são as intoxicações, e aqui a gente teve essa situação muito dramática o ano passado em Belo Horizonte, que foi a intoxicação por etileno glicol, por dietileno glicol, que provoca uma eliminação maciça de oxalato urinário, e por aquele fenômeno dos plugs que eu falei lá no mecanismo fisiopatológico, ele obstrui os túbulos maciçamente, é quase que uma ira pós-renal, né? Então, num primeiro momento, porque a obstrução tubular ela é maciça e quase que simultânea. Então, é uma outra causa de oxalúria secundária, tá? Então, os fenômenos relacionados ao oxalato são um pouco mais simples da gente compreender e classificar. E aí, do ponto de vista de propedêutica, é uma Só te consequência. cortando, assim, até para relembrar, eu acho que como a gente falou da nefrolitíase, talvez o grande trabalho de nutrição em nefrolitíase aborda justamente essa situação, né? Porque a hipercalciúria é o grande protótipo de distúrbio metabólico na nefrolitíase e intuitivamente dá vontade de você não dar cálcio para a pessoa. E aí você tem um belo de um randomizado disso, já vai aí por uns 20 anos mais ou menos, mostrando que uma dieta hipocalcêmica piora essa condição. E exatamente essa explicação que você acabou de dar brilhantemente, né? A hora que você libera o oxalato quelando o cálcio ou dando menos cálcio, você vai facilitar a sua absorção e, em última análise, você acaba formando cálculo do mesmo jeito ou nefrocalcinose, dependendo da via metabólica.
E uma outra implicação terapêutica que é consequência disso, né, Netão? Aí vale a pena a gente abrir esse adendo, que é o uso do cálcio nas oxalúrias entéricas. Você pode usar o cálcio como um quelante do oxalato. Sim. Por exemplo, você faz uma formulação de citrato de cálcio e dá para o indivíduo junto com a refeição. Muito parecido com o que a gente faz quando a gente quer quelar o fósforo, né? Só que aqui o cálcio ele vai ser usado para quelar o oxalato, por isso que tem que ser junto com a comida. Então você pode aí manipular o citrato de cálcio e dar para esses pacientes com oxalúria entérica junto das refeições. Então, isso tem implicações terapêuticas, inclusive. Belo insight prático, dentro da linha que a gente gosta, né? O que não está no livro. Quanto que eu manipulo? Então vamos lá, né? Eu começo com uma dose de citrato de cálcio, 250 miligramas, junto com refeição, principais refeições, ou aquelas refeições que possam ser ricas em oxalato. E vou tateando a oxalúria. Show. Aí, desculpa ter te cortado, mas eu acho que esse insight foi bacana. Você estava começando a falar a respeito da propedêutica. Sim. Então, a propedêutica é uma consequência dessa classificação que a gente acabou de falar, tanto em relação ao fosfato de cálcio quanto ao oxalato de cálcio. Então, o que você pede no sangue, né, então? Na propedêutica da nefrocalcinose? Você vai pedir o cálcio iônico, você pede o fósforo, você pede o potássio e você pede o magnésio. E creatinina, né? Função renal. Mas esses são os eletrólitos mais importantes. Então, cálcio iônico, fósforo, magnésio e potássio. Então, isso no sangue, tá? O que você pede na urina? Na sua urina tipo 1. Você pede o pH urinário. Só que o pH urinário medido pelo pHmetro. E qual que é o racional aqui, como a gente disse? Nós estamos querendo rastrear a acidose tubular renal. Que nessa condição, o pH urinário ele é elevado, ou inapropriadamente elevado. E na urina de 24 horas, o que você pede? Então, são 2 coletas de 24 horas e você vai pedir cálcio, citrato, oxalato, fósforo e sódio. E o volume urinário que você sempre tem que estar atento. Então, na urina de 24 horas, você vai pedir cálcio, citrato, oxalato, fósforo, sódio, volume e creatinina, né? Para você medir a qualidade da sua coleta. Com isso, você fez a propedêutica da nefrocalcinose completa, né? E você consegue, com essa propedêutica em mãos, fazer aquela caixa de classificação que eu acabei de descrever. Fernandão, dentro da propedêutica, você pede de cara PTH e gasometria venosa? De cara não, cara. De cara não. Eu só vou pedir o pH para os pacientes que eu suspeitar, perdão, o PTH para os pacientes que forem hipercalcêmicos, e aí não pedir de início a custo efetivo, porque é uma minoria que vai ser. Lembrando que a causa mais comum de nefrocalcinose é a acidose tubular renal, não é o hiperpara, então não é custo efetivo você sair pedindo PTH para todo mundo de cara. E o pH, a gasometria venosa, você pediria num cenário de rastreio positivo para acidose tubular renal. Então, num rastreio positivo você pediria. Mas, quer saber? Na prática também isso não muda muita coisa, porque a conduta é a mesma. Então, se você não tiver disponibilidade para isso, o pH urinário já basta. Show. Fernandão, eu acho que deu para dar uma ideia boa da lida propedêutica e terapêutica. Como é que a gente trata? Tem algum tipo de medidas gerais e, obviamente, tratamento de causa base ou não? É basicamente tratar a causa que leva se é que existe algum tipo de tratamento para essa nefrocalcinose. Então, aí, assim, é por isso que é importante, nesse caso, você conhecer o mecanismo litogênico, que isso vai te orientar muito em relação à terapêutica. Então, o seu objetivo é atacar o fator litogênico identificado. Exemplo, se o problema do paciente for uma hipercalciúria, você tem que diminuir a saturação urinária de cálcio. Como é que você consegue isso? De 2 maneiras. A primeira é mais óbvia, né, Netão? É aumentar o volume urinário. Porque quando você aumenta o volume urinário, você diminui a saturação urinária de cálcio, concorda? Então isso é simples. A outra, você pode tentar aí medidas
dietético-comportamentais, por assim dizer, que vão ajudar você a reduzir a calciúria. Exemplo, reduzir a ingesta salina, por isso que eu peço sódio urinário naquela coleta de 24 horas. Pode te orientar. Num paciente que tiver uma dieta aí, hipersódica, num cenário de hipercalciúria, é desejável que você module isso para baixo. E a própria ingesta de proteína animal, sobretudo de aminoácidos sulfurados, pode ter alguma implicação, principalmente naqueles pacientes exagerados, né, que estão errando a mão, pode ser desejável você dar uma orientada para esse paciente para minimizar um pouco o fenômeno do tamponamento ósseo e da calciúria. Então, são medidas que você pode tomar para todos os hipercalciúricos. E você tem medidas farmacológicas, né, Netão? Em relação ao cálcio, Antes de você basicamente. entrar nisso, deixa eu até ouvir sua experiência pessoal. Você vê muita gente, vamos considerar a pessoa que come bem, tá? Fazendo situações de excesso de sódio urinário, comendo comida? Ou normalmente a pessoa tem uma dieta que caminha para o lixo? Aqui, geralmente é caminho para o lixo. Comendo comida de verdade é muito raro. E eu acho que isso é importante, porque é a mesma impressão que eu tenho. Dificilmente você vai comer muito sal se você usar o sal para salgar sua carne e sua salada. Você come. O Perfeito. seu problema é comer batata Ruffles. É isso que acaba jogando esse excesso de sódio para dentro da gente. Porque as pessoas Perfeito, cara. têm, às vezes, um medo over do sal e definitivamente, ok, ele para mais é ruim, mas é difícil comer para mais quando você está comendo direito. Não, faz ali o arroz sem sal, feijão sem sal, né? Não coloca o saleiro na mesa e compra um molho industrializado. Perfeito, é isso aí. É É, exatamente isso. É exatamente. É a mesma visão que eu tenho, a mesma coisa que eu vejo no meu dia a dia. É beleza. Essa é uma dica bacana. Em relação à medida, do ponto de vista dietético também, talvez seja desejável você orientar um paciente a uma dieta mais alcalinizante, sabe? Então, dietas com perfil mais alcalinizantes, elas têm um potencial de aumentar a citratura, em regra também são mais ricas em potássio, e isso pode ter alguma implicação positiva. Do ponto de vista farmacológico, cara, basicamente nós temos duas possibilidades para o hipercalciúrico, né? É o uso de tiazídico e o uso de citrato. Então, por que você usa citrato na litíase cálcica num cenário de hipercalciúria? Porque o citrato é um quelante do cálcio no túbulo renal. Então, ele diminui a litogênese por esse mecanismo físico-químico. Ele quela o cálcio. Então, o uso de citrato de potássio pode ser uma arma terapêutica nos pacientes com hipercalciúria, tá? A outra é o uso de tiazídico, né? Então, como que eu faço em relação ao tiazídico? Primeiro aspecto, então nós vamos dividir o uso de tiazídico em relação à dose, em relação ao tipo e à dose, tá? Então, em relação ao tiazídico de escolha, o tipo de tiazídico que eu uso, eu prefiro usar tiazídicos com longa meia-vida, por uma questão de comodidade posológica. Que aí o paciente toma uma vez ao dia só. E o protótipo dessa classe é a clortalidona. Então, a clortalidona ela é um tiazídico de meia-vida maior, que você pode usar uma vez só. A hidroclorotiazida, para um cenário de controle de hipercalciúria, ela deveria ser usada 2 vezes ao dia, o que, convenhamos, traz algumas implicações, tanto de vista de posologia, mas também de conforto do paciente, por causa do aumento da diurese noturna. Então, a clortalidona é uma boa opção, uma opção melhor. E tem algum ou outro trabalho, né, que não são definitivos, que apontam para uma maior potência hipocalciúrica da clortalidona também. Então, é o meu tiazídico de escolha. Então, escolhido o tiazídico, você tem que preocupar com a dose. E aí o que vai guiar é a pressão arterial do paciente. Nos pacientes que são hipertensos, é mais tranquilo, você não precisa ter tanto medo da dose do tiazídico. Você pode usar doses convencionais. Mas nos normotensos, isso pode ser um problema de tolerância.
Então, o que que eu faço na prática? Nos pacientes hipercalciúricos normotensos. Então, eu escolho o clortalidona e começo com uma dose menorzinha. Então, geralmente, eu não começo com 12,5 de clortalidona. Eu mando manipular uma dose de 6,25 inicialmente e vou tateando essa dose ao longo do tempo. E eu tenho um número significativo de pessoas que controlam a calciúria com essa dose de 6,25. Então, isso aqui é um pulo do gato. Você pode mandar manipular essa dose menor e muitos pacientes vão tolerar. E, às vezes, quando essa dose inicial ela não controla, eu não migro de cara para um aumento da dose. Uma outra alternativa que você tem é associar a milorida. Então, você pode fazer a cortalidona numa dose pequenininha, 6,25. Não respondeu, você pode associar a milorida, 2,5, 5 miligramas. Porque a milorida resolve o problema do potássio. A gente já falou aqui amplamente que o potássio é um mocinho nessa condição. Ter potássio baixo não é uma coisa interessante. E ela também, por si só, tem uma ação hipocalciúrica. Muita gente não sabe disso. Então, você pode ter um efeito aditivo aí da milorida. Então, essa é uma coisa que eu eventualmente faço. Mantém a dose pequenininha da clortalidona e associa a milorida. E eu vou tateando essa combinação ao longo do tempo, guiado pela calciúria, tá? Então, esse é um ponto. O outro aspecto, né, então, tem a ver com a hipocitratúria. Então, como é que você maneja a hipocitratúria? A gente já disse aqui, o tratamento é com citrato de potássio em cápsula ou citrato alcalino, uma fórmula manipulada que eu uso muito. O objetivo aí é normalização da citratúria, desde que você não ultrapasse o pH urinário de 7. Se ultrapassar, ou você reduz dose, ou eventualmente até suspende, tá? E a hiperoxalúria entérica, eu já falei, o tratamento aí vai ser com uso de quelantes intestinais. A droga que eu mais uso é o citrato de cálcio, tá? Na posologia que eu já descrevi. Muito bom. Não, acho que deu para a gente dar uma boa visão a respeito de uma condição não tão frequente como várias outras, mas para quem está no dia a dia da nefrologia, certamente já viu e verá outras vezes a nefrocalcinose. Eu acho que você deu um belo insight aí de como fazer esse manejo, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do ponto de vista terapêutico. Obviamente, cada condição tem um tratamento específico, né? O hiperpara, quando você acha uma acidose tubular, você acaba tendo que buscar qual que é essa causa para ver se tem alguma coisa secundária que possa reverter, e por aí vai, todas elas, mas eu acho que deu para a gente dar uma clareada nessa condição. Lembrando para você que está aí, eu tenho uma vaga para a imersão do final de semana aí no Rio de Janeiro, Nefro Expert, sensacional, uma imersão de 2 dias, sábado e domingo. Sábado um dia, falando de temas fora da caixa, vamos ter aí finanças, movimento, gestão e marketing, o nefrologista como protagonista da sua carreira, temas nefrológicos relacionados aí à prática clínica, doença renal crônica pré-dialítica, doença renal policística, ultrassom point of care, manejo em diálise peritoneal. E no D2 a gente tem, além de uma discussão muito rica de casos clínicos, mentorias, pequenos grupos falando desses temas, e o pessoal sai assim realmente com cabeça a milhão, pronto para usar já algo na segunda-feira. Estou indo para o Rio segunda, Fernandão sexta-feira está lá. Tomaremos nosso vinho lá com nossos amigos cariocas. E, Fernando, muito bom, obrigado aí mais uma vez pela participação. A Dinéia vai estar lá com a gente, ó, muito bom saber que a Dinéia estará lá. Fernandão, mais uma vez, show de bola. Beleza, e né, até o Rio agora. Nos vemos lá. Beleza. Valeu, gente. Grande abraço. Quem quiser se inscrever, link da bio, viu? Uma vaga. Valeu, abraço. Tchau, tchau.